A Supercopa do Brasil de Futebol, ou Supertaça do Brasil, é uma competição esportiva brasileira disputada entre o campeão da Copa do Brasil e o campeão do Campeonato Brasileiro, sempre disputada no ano seguinte ao das conquistas dos respectivos títulos, em formato que se assemelha aos das Supercopas existentes em vários países da Europa. Sua primeira edição aconteceu em 1990 e foi disputada em jogos de ida e volta, e na ocasião os finalistas foram o campeão brasileiro de 1989, o Vasco, e o campeão da Copa do Brasil de 89, o Grêmio, com o título ficando com o tricolor gaúcho. Em 1991, a Supercopa novamente foi disputada e reuniu o Corinthians, campeão brasileiro de 90, contra o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 90, e a final de jogo único foi ganha pelo Alvinegro em gol do craque Neto. Pelo desinteresse tanto do público quanto midiático na época, a Supercopa do Brasil já em 92, que reuniria na final o Criciúma, campeão da Copa do Brasil de 91, contra o São Paulo, campeão brasileiro de 91, acabou paralisada, ficando quase 30 anos sem ser disputada. Em fevereiro de 2019, a CBF, de forma oficial, resgatou a disputa da Supercopa, sendo ela a primeira competição da entidade a estrear no calendário da temporada. Nas últimas duas temporadas, o Flamengo disputou a competição como vencedor do Campeonato Brasileiro, e em ambas as ocasiões o rubro-negro ficou com a taça, em 2020 sobre o Atlético Paranaense e em 2021 sobre o Palmeiras. Em 2021, o Atlético Mineiro fez a dobradinha e conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e muito foi questionado se o Galo não teria direito de automaticamente ser declarado o campeão da Supercopa de 2022. Afinal, o clube acabou sendo o vencedor das duas competições no qual se ganha o direito de disputa. Entretanto, como diz no regulamento da Supercopa, caso a mesma equipe seja vencedora tanto da Copa do Brasil quanto do Campeonato Brasileiro, o vice-campeão do Campeonato Brasileiro é quem herdará a vaga na disputa da Supercopa, já que tem muita coisa envolvida, como patrocínios, direito de transmissão, bilheteria, dentre outras coisas. O vice-campeão brasileiro de 2021 que herdou a vaga na final da Supercopa de 2022 foi o Flamengo, que pelo terceiro ano consecutivo e pela quarta vez na história irá disputar a final da competição. Em muitos países da Europa, isso acontece com frequência, de um mesmo clube fazer a dobradinha ao vencer a Liga e a Copa, e o vice-campeão da Liga ou até mesmo da Copa ir disputar a final da Supercopa de um determinado país. Pegando exemplos recentes nas 5 principais ligas do velho continente, vamos citar as vezes em que um clube que não venceu nenhuma das principais competições do país acabou jogando a Supercopa e faturando o título. Na Alemanha, quem vem anualmente sendo campeão da Bundesliga é o Bayern de Munique, que na atual temporada pode ser campeão alemão pela 10ª vez consecutiva. Na temporada 2012-2013, o Bayern venceu tanto a Bundesliga quanto a Copa da Alemanha. E na final da Supercopa da Alemanha, o adversário enfrentado foi o Borussia Dortmund, que herdou a vaga graças ao vice-campeonato na Bundesliga. A final de jogo único foi ganha pelo Borussia, que surpreendeu o time do recém-apossado Pep Guardiola ao vencer por 4-2. Em 2013 e 2014, a história se repetiu, com o Bayern fazendo a dobradinha ao ganhar a Bundesliga e a Copa da Alemanha, e o Borussia Dortmund se classificando para a final da Supercopa, graças ao vice-campeonato na Bundesliga. Novamente, o Borussia conquistou o título mesmo sem ter ganho a Copa ou a Liga, ao derrotar o Bayern por 2-0. E foi em 2019 a última vez que esse roteiro se repetiu, com o Bayern vencendo a Copa e a Liga, e o Borussia conquistando o título da Supercopa da Alemanha mesmo sem ter ganho nenhuma das duas principais competições do país. O placar terminou 2-0 para os aurinegros. Na Itália, os casos mais recentes aconteceram nas temporadas 2016 e 2017, quando a Juventus fez a dobradinha e conquistou o título da Série A e da Copa da Itália. Entretanto, na Itália, a regra é diferente de outros países, como no Brasil, onde quem se classifica para a final da Supercopa é o vice-campeão da Liga, mas na Itália quem ganha o direito de disputa é o vice-campeão da Copa. Em 2016, a final da Supercopa da Itália colocou frente a frente a Juventus, que conquistou o título do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, contra o Milan, que foi o vice na Copa da Itália. A final de jogo único disputada no Catar terminou empatada em 1-1 no tempo regulamentar, e após o empate persistir na prorrogação, a disputa de pênalti se fez necessária. Com o Milan convertendo 4 cobranças contra 3 da Juventus, o título foi para as mãos da equipe rubro-negra. Em 2017, novamente a Juventus arrastou as duas competições, e na Copa da Itália, a velha senhora conquistou o título sobre a Lazio. Na Supercopa, em uma final eletrizante com o gol do título sendo marcado nos acréscimos, a Lazio conquistou pela 5ª vez em sua história o título da competição.
Na França, também temos dois casos que aconteceram nesse século. O primeiro em 2008, quando o Olympique Lyonnais, ou simplesmente Lyon, conquistou os títulos da Copa da França e do Campeonato Francês. Para a final da Supercopa da França, o vice-campeão francês, o Bordeaux, foi quem acabou herdando a vaga, e em final de jogo único, o clube acabou derrotando o Lyon nas penalidades após um empate de 0-0 no tempo regulamentar. A segunda vez que o vice-campeão da Liga herdeu a vaga e abocanhou o título da Supercopa da França foi em 2011. O Lille foi o grande campeão tanto do campeonato francês quanto da Copa, e na Liga, o vice-campeão que ganhou o direito de disputar a final da Supercopa foi o Olympique de Marseille. Em um jogaço para lá de movimentado, o Marseille conquistou a Supercopa ao derrotar o Lille por 5-4. Na Inglaterra, em apenas uma ocasião no século XXI, foi quando um clube que não venceu nem a Premier League nem a Copa da Inglaterra abocanhou o título da Supercopa, e isso aconteceu em 2010. Na temporada 2009-2010, o Chelsea do técnico Carlo Ancelotti venceu tanto a Premier League quanto a Copa da Inglaterra. E na Premier League, o clube terminou com apenas um ponto de vantagem em relação ao vice-campeão, o Manchester United. Seguindo o regulamento das Supercopas espalhadas pelo mundo, o vice-campeão da Liga, o United, foi quem herdeu a vaga na final, e o título sobre o Chelsea foi ganho após vitória de 3-1. E por fim, fechando os exemplos nas 5 principais ligas do futebol europeu, vamos citar os casos que aconteceram na Espanha nesse século. E de início, vamos lá para o ano de 2015. Naquela temporada, o temido Barcelona de Luís Henrique e do trio MSN formado por Messi, Suárez e Neymar conquistou quase todos os títulos que disputou, e o único que ficou em falta foi o da Supercopa da Espanha. Campeão da La Liga e da Copa do Rei, o Barcelona era disparado favorito a conquistar o título sobre o Athletic Bilbao, que herdou a vaga graças ao vice-campeonato na Copa do Rei. Entretanto, de forma surpreendente, o Athletic faturou a taça com direito a uma impiedosa goleada de 4-0 no jogo da ida. A partir de 2020, a Supercopa da Espanha teve uma radical mudança em seu formato, permitindo não apenas a participação dos campeões da La Liga e da Copa do Rei, mas também dos dois vices nas respectivas competições, totalizando 4 participantes. Em 2020, disputaram o campeão da Copa do Rei, o Valência, o campeão da La Liga e vice na Copa do Rei, o Barcelona, o vice da La Liga, o Atlético de Madrid, e o terceiro da La Liga, o Real Madrid, que herdeu essa vaga devido ao Barcelona ter vencido a La Liga e também ter sido finalista na Copa do Rei. Curiosamente, nenhum dos dois campeões que fariam a final da Supercopa se classificaram para a decisão, já que os entre aspas intrusos Real e Atlético de Madrid levaram a melhor nas semifinais. Quem faturou o título foi o Real Madrid, após derrotar o Atlético por 4-1 nas penalidades. Em 2021, o sistema de disputa foi mantido, e os participantes foram o campeão da La Liga, o Real Madrid, o vice, o Barcelona, o campeão da Copa do Rei, a Real Sociedad, e o vice da Copa do Rei, o Athletic Bilbao. Nas semifinais, o Athletic Bilbao eliminou o Real Madrid e o Barcelona despachou a Real Sociedad na disputa de pênaltis. Na decisão, o Bilbao faturou o título ao derrotar o Barcelona em jogo que só foi definido na prorrogação por 3-2. Bom galera, como deu pra ver, não será surpresa nenhuma se o Flamengo for campeão da Supercopa do Brasil, mesmo sem ter ganho nenhuma das competições no qual se obtém a vaga, já que isso é mais comum do que se possa imaginar em muitos países espalhados pelo mundo. Na sua opinião, qual será o placar e, consequentemente, quem será o campeão da Supercopa do Brasil disputada entre Atlético Mineiro e Flamengo? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.